pessoal, então hoje a aula, quantidade de movimento, estamos nos aproximando do final do semestre, do final do ano, tá? Do final do primeiro ano do ensino médio. Então essa aqui seria a última parte da disciplina, onde a gente vai estudar movimento, propriamente dito, porque o próximo conteúdo, que é da sexta avaliação, que vai ser junto com os experimentos, né? Então vai ter lá a sexta avaliação e também a nota do experimento. Então é 5 no experimento e 5 na avaliação, e aí fecha a última nota de vocês. Isso aqui seria então a última parte de sistemas, podemos dizer, pequenos, que a gente vai estudar, porque o próximo tema é sobre gravitação universal. Então a gente vai falar sobre corpos celestes, astros, né? Serão acho que 2 aulas, mais ou menos, sobre esse assunto, bem tranquilo, tá? Não é tão difícil assim, não é tão complexo e é muito interessante, acredito que vocês vão curtir. A aula de hoje, então, é um pouquinho pesada, né? Quantidade de movimento, não pelo conteúdo, mas porque tem bastante coisa para a gente ver, tá? Então, eu vou tentar resumir da melhor forma possível. Essa aula aqui, geralmente, eu dava em 3 aulas no presencial, né? Eu resumi em 1 hora, então, por isso que a gente corre um pouquinho, mas vocês têm aí possibilidade de pegar esse vídeo aqui depois, mais tarde também, e pegar parte do conteúdo que vocês não entenderam aí também na internet, em livros, que eu recomendo mais, tá? Bom, então, gente, na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre quantidade de movimento, e aí a gente vai começar pensando da seguinte forma, tá? Imagine ali, então, um ciclista andando a 10 metros por segundo, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Nós temos um carro andando a 10 metros por segundo, e se a gente fosse diferenciar esses 2 móveis, por qual motivo seria, né? Qual que vocês acham que causaria maior estrago caso colidisse com uma parede, por exemplo? Né? Colocasse uma parede ali, vamos colocar uma parede de madeira, né, para não causar tanto dano. O ciclista vai lá, bate na parede de madeira, possivelmente a madeira fica em pé ainda, né, essa parede. Se é o carro, aos mesmos 10 metros por segundo, mesma velocidade, possivelmente o estrago vai ser maior, tá? E isso se explica numa grandeza física, numa propriedade física chamada quantidade de movimento, né? Então, a quantidade de movimento, gente, que nós vamos representar aqui pela letra... Deixa eu arrumar minha telinha aqui, tá? É a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento, pessoal, nós convencionamos ela como sendo essa letra Q aqui. Se vocês não estão vendo aqui, vocês me avisem, tá? Acredito que vocês estejam vendo. Que é uma relação, certo? A gente vai chamar de quantidade de movimento essa letra aqui, que é uma relação de massa vezes velocidade. Então, massa vezes, o produto de massa vezes velocidade é a nossa quantidade de movimento, como vocês estão vendo aqui. A gente calcula essa quantidade de movimento, pessoal, em quilograma por metro segundo. Quer dizer, quilograma vezes metro segundo, desculpa. Essa é a unidade de quantidade de movimento. Então, vocês observam aqui que massa a gente mede em quilogramas e velocidade a gente mede em metros por segundo. Então, quilograma por vezes metro por segundo é a unidade de quantidade de movimento. Então, assim como vocês estão vendo que existe uma diferença devido à massa do objeto, e isso vai fazer com que esse objeto ele impacte mais ali na parede, né? Se ele colidir, como eu estava comentando com vocês sobre a questão de ser uma parede de madeira, o mesmo vai acontecer com o carro, que tem a mesma massa, né? Um com o outro aqui, ó, 2 situações do mesmo carro, onde ele vai colidir com 10 metros por segundo ou 20 metros por segundo, e a gente vê que a quantidade de movimento, então, também depende da velocidade, certo? Então, a partir disso, o impacto também vai ser maior, porque a quantidade de movimento, essa grandeza física chamada de quantidade de movimento, também irá ser maior. Beleza, gente? Tranquilo? Então, assim, ó, aqui eu vou ter que trabalhar limpando a tela, tá? Vamos passar para o próximo slide. Então, olha só, aí já vamos cair, vamos fazer um exercício aqui, uma atividade para vocês observarem como é que a gente resolve esse tipo de exercício, tá? Então, aqui, ó, deixa eu pegar minha telinha aqui e botar ela mais para baixo. Beleza. Então, aqui, ó, um carro que tem 900 quilos de massa, então a massa desse carro aqui, ó, é 900 quilos, parte do repouso com uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, a aceleração dele é 2 metros por segundo ao quadrado. Quais as características da quantidade de movimento deste carro no instante igual a 15 segundos, tá? Então, ele quer saber no instante igual a 15 segundos, quais as características da quantidade de movimento desse carro. Ele diz que o carro parte do repouso, beleza?
Então, a quantidade de movimento, como a gente viu, é aquela grandeza física que é associada a massa vezes velocidade. Eu não tenho a velocidade aqui, mas eu tenho a aceleração e eu tenho o tempo. E a gente tem a informação que ele parte do repouso, né? Que é o que diz aqui. Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial deste carro é 0, certo? A velocidade final eu posso descobrir pela relação de Torricelli, né? Lembra lá, velocidade final ao quadrado. Não, desculpa, nem preciso usar a Torricelli. Torricelli não tem como eu utilizar, né? Deixa eu pegar uma borracha aqui. Acho que eu tenho uma borracha aqui. Tem. Ó, sai a borracha aqui. Borracha. Não, filho, eu só quero passar borracha nisso aqui. Aí, bonito. Olha lá. Então, eu vou usar a relação da equação de velocidade, que é aquela equação que diz que velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, né? Se eu sei que a velocidade inicial é 0, então a velocidade final desse carro vai ser 0 mais 2 vezes quanto tempo passou. 2 vezes 15, isso aqui dá um valor de 30 metros por segundo, né? Então a velocidade do carro após algum tempo é 30 metros por segundo. Qual a quantidade de movimento dele, pessoal? A quantidade de movimento dele vai ser esses 900 quilos dele vezes os 30 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento desse carro vai ser, então, essa conta aí, 900 vezes 30. Vezes 30, isso aqui dá 27 mil quilogramas metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa seria a quantidade de movimento do meu carro. Para esse exercício aqui, eu tive que descobrir a velocidade final dele. Vocês, então, já entendem o que pode acontecer. Vou pegar aqui um outro tipo de sistema. Olha só, gente. Vou pegar um pointer aqui. Nós temos agora um sistema que a gente diz que é um sistema de corpos. É como se tivéssemos vários corpos aqui acoplados. Ó. Essa massa aqui estaria acoplada a essa massa, que estaria acoplada a N massas, né? Isso aqui poderia ser um sistema de múltiplos corpos, lá que a gente tem, sei lá, por exemplo, um cristal, uma cadeia de átomos, né, onde a gente pode ter esses átomos vibrando em várias direções, podemos pensar dessa forma, né, e aí a gente poder entender qual é a quantidade de movimento dele, né? Se um átomo vibra para essa direção, tem uma velocidade para cá, outro aqui para cima e outro aqui para o lado, né? Se eles estão acoplados, para onde que vai esse corpo, né, que é formado por esses átomos, né? Então a gente pode calcular a quantidade de movimento total desse sistema, né, fazendo a soma vetorial dessas partículas, né, da quantidade de movimento que tem nessas partículas. Então, para salientar essa questãozinha aí, vamos pegar mais um exercício para a gente fazer, ó. Agora eu vou limpar minha tela aqui. Aqui eu não consigo diminuir, vou botar aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Então, olha só, tem 3 esferas com massas M1, M2 e M3. Então, ó, tem uma esferinha com massa M1, que é 2 quilos, M2, que é 5 quilos, e M3, que é 8 quilos. 8 quilos. A gente vê que a velocidade do primeiro ali é de 10 metros por segundo, a velocidade do segundo é de 6 metros por segundo e a velocidade do terceiro é de 20 metros por segundo. Então, nós temos essas 3 massinhas e vocês estão vendo as direções que elas estão andando aqui, olha lá. Essa aqui está andando para cima, essa aqui está andando para a esquerda, essa aqui está andando para a esquerda. A gente tem que fazer a soma vetorial delas, né? Então, a gente observa que o Q total, né? O Q total, ele vai ser o Q de 1 vetorial, né? Então, esse é uma coisa importante. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial porque depende da velocidade, né? O sentido e a direção da velocidade dão sentido à direção da quantidade de movimento desse corpo. Então, nós temos aqui Q1 mais Q2, quantidade de movimento Q2, mais a quantidade de movimento do Q3. Lembrando que a gente tem que somar isso aqui vetorialmente, né? Então, como é que fica essa historinha aqui? Nós temos que a quantidade de movimento total vai ser Q1. O Q1 é o primeiro que está indo verticalmente para cima, né? Então, ele é 2 vezes 10. Como ele está andando verticalmente para cima, a gente sabe que isso aqui é uma direção de Y chapéu. Lembra lá dos vetores? Ó, apareceu de novo, né? É uma direção Y chapéu positivo, para cima, porque está indo para cima, né? Mas aqui a gente tem
a segunda massinha, 5 vezes 6, 5 vezes 6, que está andando na direção de x, só que para a esquerda, né? Então é um sinal negativo. Eu posso botar então um x negativo aqui, ó. Botei um tracinho ali do ladinho para indicar que é uma direção para a esquerda, né? X negativo. Mais o último aqui, 8 vezes 20, que também está numa direção x negativo aqui, ó. Vou botar um tracinho aqui do lado, né? Indicando que é x negativo. Qual é a quantidade de movimento total? Então aqui, ó, nós teremos 20 na direção de y, certo? Menos 5 vezes 6 é 30, né? Menos 30 na direção de x, menos 8 vezes 20, isso aqui é 160, né? É 160, 160, 160 na direção de x também, beleza? O que vai resultar aqui para nós? Vou botar um pouquinho mais para cima aqui, tá, gente? Ó, determine a intensidade da quantidade de movimento do sistema. Então, eu tô querendo saber do sistema total. O que acontece? Vamos somar o total aqui. Então, nós temos 20 na direção de y. Lembrando que as coisas que estão verticais, a gente não soma com as coisas que estão horizontais, né? Menos 190 na direção de x. 190 na direção de x. É isso aqui que eu tenho, tá? Isso aqui tudo dentro da mesma unidade. Quilograma vezes metro por segundo, né? É a unidade padrão para a quantidade de movimento. O que acontece? Então, eu tenho uma quantidade de movimento que está nessa direção e eu tenho uma quantidade de movimento que está nessa outra direção aqui. Eu quero saber qual é a quantidade de movimento total, o módulo da quantidade de movimento, né? Então, aqui eu tenho uma grandeza que vale 190 e aqui eu tenho uma grandeza que vale 20. Lembrem, se eu quero achar o módulo, né, é como se eu achasse o vetor resultante desses dois vetores aqui, certo? Que vai estar naquela direção ali, ó, como vocês estão vendo ali. Beleza? Esse aqui vai dar o módulo da quantidade de movimento total do meu sistema. É vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um módulo disso. E o módulo disso é raiz de 20 ao quadrado mais menos 190 ao quadrado também. Aqui, ó, menos 190 ao quadrado e tira a raiz e a gente encontra, então, a quantidade de movimento total desse sisteminha aí. Então, vai ser 20 ao quadrado mais 190 também ao quadrado. Isso aqui extrai a raiz desse valor que vocês encontraram aí. Já vou dar o valor final, 191,04. 191,04 quilogramas vezes metro por segundo. Essa seria a resposta à quantidade de movimento total, mostrando todas as questões vetoriais existentes desse meu sisteminha aí, beleza? Então, é isso aí. É isso aí, tá? Beleza? Aqui está a solução para esse exercício aqui, como vocês estão vendo. Depois, pessoal, quem quiser pegar o passo a passo aqui para copiar, vai estar no vídeo, que vai estar no YouTube, tá? Então, vocês vão pausando o vídeo, vão copiando aí essas coisinhas aí, porque agora eu tenho que passar, porque tem bastante coisa ainda. Então, olha só. Então, sobre quantidade de movimento é isso, tá? É isso aí que nós temos sobre quantidade de movimento. É aquele produto de massa vezes velocidade, é uma grandeza vetorial. Então, se eu tenho um conjunto de corpos, eu tenho que calcular vetorialmente, né, a soma vetorial de todas as quantidades de movimento de todas as partículas existentes, certo? Agora a gente vai estudar uma coisa chamada impulso, tá? Impulso é essa grandeza física aqui que nós utilizamos, né, para gerar movimento nas coisas, né? Então eu vou impulsionar um carrinho de compras de supermercado, como vocês estão vendo aqui, né? Então, qual é a ideia? O impulso, ele é aquela força aplicada dentro de um intervalo de tempo, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, dentro de um intervalo de tempo, eu aplico uma força sobre um corpo, a gente sabe que eu estarei modificando também essa quantidade de movimento, porque ele será acelerado. Se tem força, tem aceleração, né? Então, se ele é acelerado, ele também modifica a sua velocidade, modificando, por consequência, a quantidade de movimento. Então, olha só, aqui está a definição de impulso, e a gente observa que impulso é o produto de força por intervalo de tempo. Mas esse intervalo de tempo que a força está sendo aplicada. No momento que a força para de ser aplicada, acabou o impulso. Não temos mais o impulso sendo aplicado no objeto, tá? Então,
Aqui nós temos algumas definições, aqui ó, impulso, força vezes a direção do impulso é um vetor, o impulso também é um vetor, e ele tem a mesma direção da força e o mesmo sentido da força, como vocês estão vendo aqui, ó, como está escrito que vocês estão observando, beleza? Então, é isso que nós temos por enquanto aqui sobre o impulso. Nós temos também, gente, uma maneira da gente calcular o impulso a partir de um gráfico, né? Então, olha só, eu construí aqui um gráfico de força por tempo, certo? Então, se eu tenho um gráfico de força e essa força está sendo aplicada dentro de um intervalo de tempo, eu calculando a área desse sistema aqui, ó, então vou pegar aqui mais uma vez minha tabelinha aqui, vou limpar ela. Limpei. Então, assim, ó, se eu tenho uma força aplicada dentro do intervalo de tempo, o impulso gerado por esse sistema, ele é, por definição, a área desse gráfico. Então, a área desse gráfico aqui, que nós temos, é igual ao impulso realizado, certo? Porque se a gente observar, se eu tenho um gráfico de força por tempo, lembrando que isso aqui é um gráfico de força por tempo. Se eu tenho qualquer outro tipo de força, de gráfico, eu não consigo calcular o impulso a partir do cálculo da área, né? Então, eu tenho que ter força por tempo para poder calcular esse impulso aqui. E, gente, detalhe importante, tá? Impulso é força vezes intervalo de tempo. Se vocês lembrarem qual é a unidade de força é o Newton. Tempo é segundos. Mas, o que é Newton? Eu vou desmembrar o Newton aqui. Newton é massa vezes aceleração, ou seja, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Só que isso aqui, ó, o impulso ainda está multiplicando por segundo. O que acontece aqui? Deixa eu pegar um outro tipo de caneta aqui, vou pegar um vermelho. Tá? Olha só. Se eu tenho segundo em cima e eu tenho segundo embaixo, eu posso cortar um desses segundos que vai resultar na unidade padrão do impulso, que é a mesma da quantidade de movimento. Quilograma vezes metro por segundo. Então, ó, a unidade de impulso é a mesma unidade de quantidade de movimento. Tá? Quilograma metro por segundo. Então, essa é a unidade que nós temos aqui também para o impulso. Perfeito? Tranquilidade? Tá? Então, seguimos baile aqui, ó, se ninguém perguntar nada. Ó. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O impulso aqui seria calculado por essa área aqui. E nesse gráfico aqui que vocês estão vendo que tem pontos positivos e pontos negativos, ou seja, forças positivas e forças negativas. Como é que é uma força negativa? Eu estou empurrando o carrinho para frente, outra hora estou empurrando o carrinho para trás. Tá? Então, no momento que eu estou empurrando ele para trás, significa que a direção e o sentido da força inverteram. Então, o impulso total realizado, por exemplo, nessa situação aqui, ele deve ser a subtração das áreas que nós temos, quando a força é positiva e quando a força é negativa. Quando a força é positiva, eu tenho uma área, quando a força é negativa, eu tenho outra área, então eu calcularia o impulso dessas duas formas, como vocês estão vendo aqui. Tranquilo? Beleza? Aqui, se eu tenho uma força somente positiva, fica muito mais fácil de calcular o impulso, porque é meramente a função da área aqui, né? Da área dessa força, desse gráfico aqui. Beleza. Daí, pessoal, nós vamos cair no teorema do impulso. O famigerado teorema do impulso. Tá? Então, olha só. O que acontece aqui, gente? Vamos pensar o seguinte. Impulso é uma questão é uma relação de força vezes intervalo de tempo, tá? Então, força vezes intervalo de tempo é a minha relação do impulso. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Deixa eu pegar aqui minha caneta para fazer o teorema do impulso. Espera um pouquinho. Aqui, voltamos com a minha caneta. Vou apagar novamente aqui meu quadro. Limpar a tela. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Então, eu tenho ali uma força sendo aplicada sobre um sistema, certo? E aí eu vou lembrar para vocês o que é força. O que é força? Força é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração é força, tá? E aí eu vou desmembrar um pouquinho esse cara aqui para fazer aparecer algumas coisas, tá? A minha ideia é que apareçam questões sobre velocidade
para que eu consiga aplicar o teorema do impulso e fique visível para vocês, tá? O que é aceleração? Aceleração, por definição, lá do início do ano, é variação de velocidade por intervalo de tempo. Então, isso aqui é aceleração. Então, será que eu posso pegar a definição de aceleração e jogar na equação da força aqui? Posso. Inclusive, foi assim que o Newton escreveu essa equação. Então, isso aqui é massa vezes variação de velocidade por tempo. Variação de velocidade por tempo. Beleza? Tranquilo. Então, isso aqui é massa vezes variação de velocidade por intervalo de tempo. Só que eu posso pegar essa velocidade que está aqui embaixo, a matemática me permite, o professor Janice também, e fazer ela passar multiplicando lá para cima. Por que estou fazendo isso? Porque eu sei que força vezes intervalo de tempo é impulso, tá? Então, o que acontece? Se eu passar multiplicando esse valor de ΔT aí, eu vou ficar com força vezes ΔT vezes massa vezes um ΔV. Beleza? Tranquilo? O que é força vezes intervalo de tempo? Força vezes intervalo de tempo é o famigerado impulso. E isso aqui, o que é uma variação de velocidade? Variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Perfeito? Então, olha só como é que fica a minha brincadeira aqui. Ó. Vou botar aqui do ladinho. Nós temos, então, o impulso, porque agora eu consegui transformar isso aqui em impulso. Vai ser igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Porque este cara aqui ó, é como se ele tivesse, entre parênteses, eu posso multiplicar a massa pela velocidade final e a massa pela velocidade inicial. Fazer o chuveirinho, né? Então, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a quantidade de movimento final do meu móvel após ser empurrado aqui, ó. E aqui nós temos a quantidade de movimento inicial do meu móvel antes de ser empurrado, formando o teorema do impulso. Porque o impulso, o que ele vai gerar? Ele vai gerar uma modificação na quantidade de movimento do meu sistema. Então a gente pode dizer que impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou posso escrever isso aqui também da seguinte forma, como sendo um delta Q, né? Que é a maneira que às vezes aparece nos livros aí. Então, o impulso nada mais é que ele vai gerar? Ele vai gerar uma modificação na quantidade de movimento. Por isso que é o teorema impulso, quantidade de movimento. Tá? Teorema do impulso. Então, se eu aplicar o impulso sobre um objeto, a conclusão que eu chego, e a matemática está me mostrando isso, eu tenho uma variação na quantidade de movimento do meu sistema. Essa é a ideia. Tá? Então, a partir disso, vamos fazer um exercício. Tá? Esse exercício aqui é mais sobre gráficos, depois eu vou usar um para calcular a quantidade de movimento a partir de fazer um teorema do impulso, tá? Então são dois exercícios que eu vou fazer aqui com vocês. Então nós temos aqui primeiro um carrinho de massa igual a 4 kg. Vamos pegar a minha tabelinha aqui novamente, aqui ó, meu quadro volátil que eu tenho aqui. Vou aumentar aqui para cá, e aqui eu não consigo aumentar nem para cá, então ele tem que ficar desse tamanho. Então vou limpar a área aqui. Limpei a tela e vamos ler o exercício. O que o exercício me diz? Um carrinho de massa 4 kg. Então, eu tenho um carrinho que tem a massa igual a 4 kg. Tá? Inicialmente parado, sofre ação de uma força F, cujo módulo varia com o tempo de acordo com o gráfico. Então, ali vocês estão vendo o gráfico aqui do lado. Ó. Olha o gráfico, olha a cara dele. Aumentando a força aqui, né? Calcule a intensidade do impulso da força média sobre o caminho desde 0 até 4 segundos. De 0 aqui até o final, 4 segundos. Bom, gente, o que a gente percebeu para fazer a letra A aqui? Que eu calculo o meu impulso fazendo a variação, calculando a área, né? Nós temos duas áreas ali. Nós temos a área de um triângulo, a área de um quadrado, ou eu posso fazer a área de um paralelogramo. Quer dizer, desculpa, de um trapézio, né? Então, nós temos uma área ali que é a maneira pelo qual nós vamos calcular o impulso realizado. Eu, como já tenho alguma experiência, posso calcular direto aqui, ó, a área do trapézio. Vocês também, porque vocês sabem a equação do trapézio, né? A equação do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. É assim que a gente calcula a área do trapézio. Se vocês conseguem identificar aqui, ó, vou tentar identificar com vocês, ó, quem é a minha base maior?
e a base menor são as retas paralelas. Uma é a base menor, outra é a base maior. Então, a base maior está aqui embaixo, a base menor está aqui em cima, a altura é essa reta vertical aqui, que está contrária à reta torta, e então nós temos todos os pontos para calcular o impulso, né? Então, vamos lá, ó. Base menor vale 2, porque é de 2 a 4, né? Então, nós temos 2 unidades. A base maior vai de 0 a 4. A altura é de 0 a 8, então a altura vale 8, sobre 2. Então, a minha área vai ser 6 vezes 8, sobre 2. Se vocês fizerem aí essa continha rapidinha aí, ó, lá, dá 24. 24 quilogramas vezes metros por segundo. Esse seria o impulso do meu sistema, né? Então, o impulso dele dentro desse meu sisteminha aí, beleza? Na segunda parte, ele pergunta qual seria a força média aplicada dentro desses 4 segundos, beleza? Então, nós usamos a área para calcular o impulso. E agora, o que a gente pode fazer para resolver a letra B? A gente sabe que impulso é força vezes intervalo de tempo. Essa força aqui vai ser a força média que ele quer saber. E agora eu já sei que o impulso foi de 24, certo? Se eu quero saber a força dentro desses 4 segundos, dentro desse intervalo de 4 segundos, é só eu modificar ali, multiplicar por 4 segundos, né? Então, ó, a força vai ser esses 24, passo 4 dividindo. Então, 24 por 4, todo mundo sabe que é 6 newtons, certo? Então, 6 newtons de força seriam a força média aplicada nesse meu sisteminha aí. Tranquilo? E aí ele pergunta por final qual a velocidade do carrinho no instante igual a 4 segundos, tá? Aí eu vou ter que lembrar vocês que é importante a gente ler o exercício. Porque se vocês lerem o exercício, vocês vão ver isso aqui, ó. Inicialmente parado. O que significa algo que está inicialmente parado? Significa que a velocidade inicial dele é 0, ou seja, a quantidade de movimento inicial é 0. Se eu usar o teorema do impulso, que é a variação de Q, o que acontece? O impulso inicial é 0. Então, o impulso final, o impulso vai ser igual a QF menos QI. Mas então o QI é 0, então ele vai embora. Beleza? O que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade do carrinho. Eu sei que o impulso aplicado, ó, lá do início do exercício, vale 24. E que a quantidade de movimento final é massa vezes velocidade final, certo? Então, qual que vai ser a minha velocidade final? Vai ser 24. Qual é a massa do carrinho? A massa do carrinho está aqui, ó, 4 quilos. 4 quilos, né? Então, 24 sobre 4. Beleza? Porque passa a massa dividindo aqui. Novamente, nós teremos 6, mas agora é velocidade, é 6 metros por segundo de velocidade. Beleza? Tranquilaço? Ó, exercíciozinho aqui que pareceu um monte de coisa para mim calcular aqui, né? Para obter de dados sobre esse carrinho aqui. Tá? Vamos pegar mais um exercício bacaninha aí. Mais um exercício, tá aí, ó. Um taco de beisebol, né? Alguém arremessa lá uma bola para o nosso atleta ali e ele dá-lhe uma tacada. A questão é, eu tenho uma bola de beisebol, essa bola de beisebol tem 0,145 quilogramas e ela é tirada com uma velocidade de 20 metros por segundo. Olha só, olha a direção que ela é atirada. Lembre-se, velocidade, quantidade de movimento e impulso são vetores. É importante que a gente saiba isso. É atirado com uma velocidade de 20 metros por segundo. O bastão de um rebatedor toma contato com a bola por 0,01 segundos. E aí rebate com velocidade de 30 metros por segundo na direção do lançador. Então ela retorna aqui, ó, com 30 metros por segundo. Determine a intensidade da força média aplicada pelo bastão na bola. Vamos lá. Vamos lá. Teorema do impulso, gente. Isso aqui é puramente teorema do impulso. Limpa a tela. Teorema do impulso é variação da quantidade de movimento.
Ou seja, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de momento inicial. Só que olha só, eu vou calcular aqui primeiro o impulso e depois vou calcular essa força média, tá? Fazer esse caminho aí. Eu já poderia substituir aquele impulso ali por força vezes variação de tempo. Já calcular tudo. Mas para não ficar uma salada aqui para vocês, vou fazer um passo a passo. Vou dizer aqui que impulso, então, é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Só que pensem, é importante, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, as coisas que andam para a direita são positivas, as coisas que andam para a esquerda, principalmente nesse exercício aqui, ó, é negativo, tá? Então, olha o movimento da bola ali. Vou botar aqui mais para o canto para vocês verem a bola, ó. A velocidade inicial, qual é a massa da... Deixa eu pegar a massa aqui da esferinha. É 0,145. Então, aqui a gente vai ter impulso igual a 0,145 vezes a velocidade final. Galera, olha a velocidade final. 30 metros por segundo, mas andando para a esquerda. Se está andando para a esquerda, menos 30 metros por segundo, porque é horizontal e para a esquerda. Menos 0,145 vezes a velocidade inicial, que é 20. Mas 20 para a direita. 20 para a direita é positivo. Tá aqui. Então, qual é o impulso? O impulso dessa brincadeira aqui vai ser 0,145 vezes 30 menos 4,35. Menos 4,35 menos 0,145 vezes 20, passam aí comigo, menos 2,9. Ou seja, pessoal, qual a direção do meu impulso? O impulso foi horizontal e para a esquerda, por isso do sinal, né? Então nós temos 2,9 mais 4,35. Isso daqui dá menos 7,25. Menos 7,25 quilogramas vezes metro por segundo. Coloquem a unidade, não se esqueçam dela. Beleza, galera. O sinal que está ali, ele só indica a direção e sentido para qual foi dado esse impulso. Então, o impulso foi dado naquela direção. O que ele quer descobrir? Ele quer descobrir a força que foi aplicada. A força é uma grandeza vetorial também. E ela também vai ser horizontal e para a esquerda, né? Por isso que vai aparecer um sinal negativo nela também. Então, ó, impulso é força vezes intervalo de tempo. Deixa eu ver qual é o intervalo de tempo. 0,01 segundo. Então, ó, nós temos menos 7,25, que é igual a força vezes 0,01. Então, qual é a força aplicada pelo meu carinha? Vai ser negativa, já sei. Menos 7,25 sobre esse 0,01. Então, qual foi a força aplicada por ele? Tá aqui, ó. Faz a divisão. 7,25, eu já sei que dá 725. 725. Só para confirmar. 725 newtons com a direção para a esquerda, por isso do sinal. Menos 725 para a esquerda, então por isso que ele deu uma tacada para a esquerda, segundo o meu desenho aqui. Ah, professor, mas se ele tivesse dado a tacada para a direita, beleza. Mas a bola estaria chegando pela esquerda. Daí a quantidade de movimento inicial que seria negativo aqui. Beleza? Então tem que ver a direção e o sentido que essas coisas estão andando. Vemos agora para uma parte que se chama conservação do momento. E essa parte aqui é muito legal e a gente consegue entender algumas coisas, né? Imagine o seguinte, imagine a seguinte situação, então, agora. Eu tenho uma pessoa parada que pesa 60 quilos. Eu tenho uma outra pessoa que está em movimento que pesa 90 quilos. As duas estão de patins. Para quê? Para diminuir o atrito. Né? Porque se eu estou com os pés no chão, eu tenho atrito. Né? Eu tenho um atrito ali dos pés com o chão, então essa pessoa ela pode exercer uma força de atrito ali com maior facilidade e se manter estática. Né? Agora, se elas estão de patins, elas estão de roller aqui, como é o caso, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar, vai colidir nela e ela vai entrar em movimento. É impossível ela ficar parada, tá? Então, essa é a ideia. Olha só.
Eu tenho uma pessoa com 90 quilos que está com uma velocidade de 3 metros por segundo e abraça a outra pessoa que estava parada. O que acontece? Elas entram, elas ficam em contato, como vocês estão vendo aqui, certo? E adquirem uma nova velocidade, tá? Que velocidade seria essa? Será, olha só, 3 metros por segundo inicialmente e no final 1,8 metros por segundo. Como é que se chega numa conclusão dessa? Por um simples motivo. Pela conservação do momento. Nós precisamos mostrar que o momento é conservado. O momento linear, ele é conservado. Então aqui, ó, vou limpar a tela. E a questão do momento ser conservado significa o seguinte, que a quantidade de movimento inicial do meu sistema, ela tem que ser igual à quantidade de momento final do meu sistema. No caso aqui do homem caminhando e da mulher parada, nós tínhamos a massa do homem vezes a velocidade do homem no momento inicial, certo? Mas, o que é a quantidade de momento inicial? Eu tenho que pensar no total, quando eu estou pensando em conservação de momento, tá? Pensa no total. E o total do sistema é o homem andando e a mulher parada. Mais a massa da mulher vezes a velocidade da mulher inicial. Ah, mas vocês vão me dizer, a velocidade dela era 0 no início. Beleza, mas é bom explicitar isso aí, deixar ali na equaçãozinha, tá? Mesmo que isso aqui seja 0 e se cancele. O que vai acontecer? Isso aqui tem que ser igual à massa do homem, só que aqui vai ter um detalhe, eles estão abraçados, né? Se eles estão abraçados, pessoal, se eles estão abraçados, o que vai acontecer? A massa deles vai ser uma só. Então, eu posso dizer que a massa do homem mais a massa da mulher, somadas, vai gerar uma nova velocidade, a velocidade final, porque eles vão sair abraçados nessa situação. Então, se vocês montarem essa equaçãozinha aqui, pode ter certeza que vocês vão chegar na resposta ali de 1,8 metros por segundo, tá? É só substituir os valores, porque nós estamos aqui aplicando a conservação do momento. O momento inicial é igual ao momento final, né? A quantidade de movimento que nós tínhamos nas duas situações é a mesma, tá? Essa é a ideia de solução desse exercício aqui, dessa atividadezinha. Uma outra possibilidade, qual que seria? Olha só. Os dois, homem e mulher, parados, tá? Mesma massa da inicial. E eles se empurram. Eles se empurram, né? Ou só um deles se empurra. Mas como eles estão de roller, o que acontece? O momento precisa ser conservado. Então, no momento que o cara empurra a moça ali, ele também vai para trás pela conservação do momento, certo? Possivelmente, olha lá, ele empurrou ela com 3 metros por segundo de velocidade. Ele vai ser empurrado com uma velocidade menor, por quê? Porque ele tem uma massa maior, tá? Mas se eu multiplicar aqui 2 vezes 90, isso aqui dá 180, né? 180 kg vezes metro por segundo, negativo. Se eu multiplicar aqui 3 vezes 60, também dá os mesmos 180 positivo, ou seja, conservou o momento. 180 para cá, 180 para cá, né? Ó, momento conservado. Beleza? Essa é a ideia e é isso que acontece em qualquer sistema físico, gente. Desde que não tenha atrito, né? Obviamente, tá? Porque se tiver atrito, bom, aí o atrito segura o momento. É possivelmente que seja possível eu me empurrar numa parede, né? Eu chegar, colocar minhas mãos numa parede e me empurrar. Se eu estou numa pista de gelo, eu empurro a parede e sou jogado para trás. Conservação do momento aí também, né? Vamos pensar uma situação melhor aqui, ó, mais fácil ainda da gente entender, tá? Um canhão, tá? Que aí já é um exercício para nós aqui. Neste canhão aqui, pessoal, olha só o que está acontecendo. Nós temos uma bala que tem uma massa Mzinho e nós temos o canhão que tem uma massa Mzão, como vocês estão vendo aqui, tá? Beleza? Aqui ele mostra a ação das forças existentes, a força normal e a força peso. Nada demais. No momento que a bala é arremessada para frente, tá? Aparece uma força, que é a força da explosão ali, né? Da queima da pólvora, certo? E essa força gerada ali vai fazer com que a bala saia em direção em linha reta aqui. Mas o canhão vai receber um movimento também, porque é um movimento
Porque o momento ele tem que se conservar, ao mesmo tempo que o canhão joga a bala para frente, ele é jogado para trás também, certo? Isso é conservação do momento. Por que o caminho, o nosso amigo aqui, nossa canhão de artilharia não vai com a mesma velocidade para frente? Porque ele tem uma massa muito maior. E se ele tem uma massa muito maior e possivelmente ele esteja fincado no chão, ele vai pouco para trás, certo? Então é por isso que quando... não recomendo a ninguém, né, ficar fazendo essas coisas aí, mas se vocês forem praticar alguma vez tiro esportivo, né, vocês vão pegar uma arma, né, se vocês forem utilizar munição verdadeira, tá? Obviamente com todos os cuidados, com todos um profissional na volta, né, para vocês fazerem a prática, e vocês derem um tiro, a bala vai sair para frente, certo? Com uma quantidade de movimento e vocês vão receber o colchete, né? Conservação de momento. Aquela mesma quantidade de movimento que foi aplicada ali na bala é recebido em vocês, certo? Ela retorna em vocês. Só que como tem uma massa muito grande, uma massa grande aí que vocês têm, esse movimento aqui gera uma velocidade pequena no braço de vocês. Então, o músculo de vocês consegue segurar facilmente esse ricochete aí da arma, certo? Então, quem não está acostumado lá a tirar, vai tirar a primeira vez, pega com a mão mole, como a gente diz, né? Pega com a mão mole, vai dar um tiro, geralmente a arma voa longe, certo? Ou vai dar um tiro de 12, né? Aquela arma maior. O que acontece? A pessoa toma um solavanco e se não está bem firme, vai se machucar. Então, por isso que todas essas coisas têm que ser feitas com profissional e com treinamento, tá? Em local adequado para isso aí, lembrando vocês. Então, olha só, gente. Aqui no canhão vai acontecer o mesmo. Nós teremos a quantidade de movimento no canhão. Então, vamos analisar como é que fica essa brincadeira aqui. Vamos pegar aqui meu quadro, que agora eu não estou conseguindo riscar no meu PowerPoint, infelizmente, né? Estamos com problemas técnicos, como vocês muito bem sabem. Vou limpar minha tela aqui. E vou montar esse exercício. Então, olha só, o canhão de artilharia ele tem 1 tonelada. O que significa? Então, a massa... aqui, pera um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Deixa eu limpar a tela. Por quê? Porque a massa do canhão é representada pela letra Mzão. Então, Mzão vale 1 tonelada. Todo mundo sabe o que é 1 tonelada, né, gente? 1000 quilos. Então, o canhão tem 1 tonelada. Ele dispara uma bala de 2 quilos. Então, a bala tem uma massa de 2 quilos. Beleza? Que sai com uma velocidade de 300 metros por segundo. A velocidade, então, da bala final aqui, ela é de 300 metros por segundo. Admita que a velocidade da bala constante no interior do caminhão. Determine a velocidade de recuo da peça do canhão. Então, aquele recuo que o caminhão dá quando ele dá o tiro, né? O canhão dá. O que eu vou fazer? Conservação do momento. A quantidade de momento inicial é igual à quantidade de momento final. Só que qual é o detalhe? O recuo do canhão é na direção contrária, para a esquerda, ou seja, velocidade negativa, não se esqueçam disso. A massa do canhão vezes a velocidade inicial do canhão, mais a massa da bala vezes a velocidade inicial da bala, tem que ser igual à massa do canhão, velocidade final deste canhão, mais a massa da bala vezes a velocidade inicial da bala. Como a gente sabe, deixa eu pegar aqui, já tem todos os dados, agora eu não preciso mais, né? Então, olha só, pegar até uma caneta colorida aqui. Essa velocidade aqui, ela se anula com essa velocidade aqui, né? Opa, desculpa, gente, o que eu fiz aqui? Volta. Essa velocidade aqui e essas velocidades aqui, elas são zero. Porque o canhão, ele tá com a bala lá dentro, tá paradinho, e a bala também tá paradinha. Esse é o momento inicial. Ou seja, isso aqui, gente, é igual a zero. Esse lado da equação é zero. Beleza? É zero. Porque não tem momento inicial, tá todo mundo parado. Mas no final, o que acontece? Nós teremos 1000 toneladas vezes a velocidade final, mais 2 quilos vezes a velocidade de 300. Opa, 300, né? Não é 3.000. 300, tá? Beleza? Olha só, é isso aqui que eu tenho. Como é que vai ficar essa brincadeira? Vai dar uma velocidade negativa. Por quê? O canhão vai para trás, tá? Então, por isso que vai dar uma velocidade negativa. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse exercício. Então, vai ficar 0, 1000,
vezes velocidade final mais 2 vezes 300. 2 vezes 300. 600. Pelo amor de Deus, por que eu fiz essa conta, né? 600. Passo 600 lá para o outro lado. Isso aqui fica menos 600. Menos 600. Que é igual a 1.000 vezes velocidade final. Olha só. Então, a velocidade final vai ser menos 600 sobre 1.000. Corte 0, fica 6 sobre 10. Então, a velocidade final é menos 0,6 metros por segundo. Então, vocês vejam que eu conservando o momento, aplicando a conservação de momento, para um canhão de 1 tonelada, ele dá tiros de balas de 2 quilos a 300 metros por segundo. A velocidade nele, que retorna, o ricochete dele, é de 0,6 metros por segundo. Certo? Tranquilo? Apliquei a conservação do momento. E isso acontece em qualquer situação, gente. Até quando vocês empurram uma pessoa. Qual é a velocidade que retorna em vocês? Só aplicar a conservação do momento. Tá? Beleza? Tô seguindo, hein? Tô seguindo. Colisões. Colisões. Bom, gente, nós temos 2 tipos de colisões aqui, tá? Nós temos a colisão elástica. O que seria uma colisão elástica? É como se tivéssemos colidindo 2 molas. Podemos pensar da mesma forma, tá? Na colisão elástica, nós vamos ver que nós temos a conservação da energia cinética do sistema, tá? Na colisão inelástica, não, a gente pode perder parte da energia, tá? Quando nós colidimos 2 sistemas entre si. Então aqui, eu vou começar falando sobre colisão inelástica. O que a gente sabe sobre colisão inelástica? A gente sabe que o momento tem que se conservar. A quantidade de momento final tem que ser igual à quantidade de momento inicial, e isso a gente já sabe do que eu já vinha falando para vocês. Então pensem numa situação, 2 corpos indo na mesma direção, e um corpo, o corpo primeiro aqui, que tem mais velocidade, vai colidir no corpo 2. Considerando que seja uma colisão inelástica, né, os 2 seguirão com uma velocidade final ao longo do tempo. Tá? Como é que eu construiria um sistema desse para analisar? Né? Como é que eu analisaria um sistema como esse? Gente, aplicando a conservação do momento. Eu sei aqui, ó, eu sei que o corpo de massa M1 vezes a velocidade 1 inicial, mais o corpo M2 vezes a velocidade 2 inicial, tem que ser igual a massa do 1 vezes a velocidade dele final, mais a massa do 2 vezes a velocidade do 2 final. Então, se eu montar o meu sistema dessa forma aqui, tá tudo certo. Eu vou chegar na resposta dessa colisão, tá? Mas a gente tem um outro tipo de colisão aqui, que também é inelástica, que a gente chama de perfeitamente inelástica, que seria a situação aqui, ó, de 2 corpos indo em direções contrárias, certo? Como vocês estão vendo aqui, e eles colidem. Só que eles grudam. Eles se mantêm grudados, e aí, geralmente, quem tem a maior velocidade vai fazer com que, ou tenha maior massa, ou a maior quantidade de movimento, né? Vai fazer com que os objetos sigam na direção dele aqui, em linha reta. Isso a gente, às vezes, observa em acidentes de trânsito, né? Onde nós temos, por exemplo, um acidente de um caminhão com um carro. Obviamente que é uma situação muito ruim da gente imaginar, mas vamos pensar assim, só para pensar na questão física da coisa, né? Vamos supor que nós somos peritos forenses da Polícia Federal, tá? Estudamos física para saber a colisão e entender qual a velocidade inicial da colisão. Isso é importante, ó, viu? Ó, isso é que um perito forense em física ele faz. Ele pega lá o caminhão, pega o carro, ele observa que o caminhão bateu no carro e o caminhão seguiu com o carro grudado nele por alguns metros até parar. Dependendo da quantidade a distância que foi percorrida ali, dá para mensurar a velocidade da colisão. A velocidade com que eles andaram grudados, certo? E aí tu pode estipular qual é a velocidade inicial dos carros, para saber se houve alguma imprudência, por exemplo, né? Se algum dos carros ali estava acima da velocidade, por exemplo, tá? Então, como é que eu montaria um sistema como esse?
Da mesma forma que a gente já vem estudando. Então, ó, conservação da quantidade de movimento. Então, eu tenho ali a massa do objeto A velocidade do A inicial, mais o objeto B, velocidade do objeto B inicial. O que aconteceu depois da colisão? Grudaram. Se eles grudaram, pessoal, a massa do A mais a massa do B, multiplicado por uma, vou botar aqui embaixo, tá, gente? Mas é do ladinho. Vezes a velocidade final deles. Certo? Velocidade final deles. Daí, pessoal, daí que acontece? Eu posso estipular, mensurar quais as velocidades iniciais dos corpos, dos objetos que estavam antes de colidir, certo? Se eu tenho as informações da velocidade final e das massas desses objetos. Tranquilo? Beleza? E saber quem é que estava mentindo na hora do acidente. Ah, mas eu vinha com a velocidade da pista, né? Mas aí o perito vai lá, analisa o problema e verifica, não, pelos dados que nós temos aqui, ó, obviamente que não é tão simples, né, gente? Porque tem que fazer análise da pista ali, né? Mas eu estou dando uma ideia para vocês como que a gente poderia fazer. Sabendo os dados da pista, quanto tempo levou para frear, né? Entre outras coisas, dá para estipular que a velocidade de quem estava conduzindo, por exemplo, o veículo A, estava muito acima do permitido durante a colisão. Tá? Isso é só um exemplo para vocês terem uma ideia. E também, pessoal, nós temos aqui uma colisão elástica. Como eu disse para vocês, a colisão elástica ela tem conservação da energia, que não acontece na inelástica. Na conservação elástica, nós temos que a energia cinética antes da colisão, ela é igual à energia cinética depois da colisão, certo? Então, antes da colisão eu tenho uma energia, depois da colisão é a mesma energia. Tem que se conservar esse tipo, nesse tipo de sistema. É mais complicado de eu ter uma colisão elástica? É, porque geralmente nós temos dissipação de energia, por N motivos, atrito, vibração, som, etc, né? Então, parte dessa energia acaba sendo queimada, gasta em outro tipo de energia, né? Então, a gente acaba não tendo conservação da energia. Mas, na natureza, encontramos ainda momentos em que a gente consegue colisões perfeitamente elásticas, né? Então, na colisão elástica, a energia cinética dos corpos envolvidos pode variar, mas a energia cinética total, né, permanece a mesma. O que ela pode variar? Imagine o seguinte, tá? O que quer dizer a energia cinética variar? Nós temos um corpo aqui com uma velocidade e esse corpo aqui com uma velocidade igual a zero. O corpo 1 bate no corpo 2, ele perde um pouco de velocidade e o corpo 2 ganha velocidade. A energia cinética total envolvida aqui é igual à energia cinética total envolvida no segundo momento. A gente não perdeu energia para outras formas de energia. A energia cinética do movimento inicial lá do sistema total é uma, a energia cinética total do final é a mesma. Tá? Como é que a gente escreveria isso? Muito simples. Como é que a gente faz isso na matemática, né? Lembrem, física a gente tem que apoiar na matemática. A gente já entendeu o que aconteceu fisicamente, né? Um corpo bateu no outro, um tá parado, o outro bateu. Isso aqui é sinuca, né? Sinuca. Eu tô lá com a bolinha vermelha, a bola 8 lá no centro, eu vou com a bola branca, dou uma tacada. A bola branca tem movimento. A bola 8 está parada. A bola branca bate na bola 8. A bola 8 sai com uma velocidade maior e a bola branca sai com uma velocidade pequenininha até parar, né? Seria um exemplo parecido com esse que eu estou salientando aqui para vocês. Só que nesse caso aqui, a gente está considerando que não há perda de energia cinética. Não perdi energia, tá? Então, ó, como é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a energia cinética total do meu sistema é igual à energia cinética total final, né? Inicial, aqui várias letras, né? Energia cinética total inicial é igual à energia cinética total final. Como é que eu vou escrever isso? Muito simples, olha só. 1/2. Lembrando que é energia cinética? Energia cinética é 1/2 de massa vezes velocidade ao quadrado, perfeito? Então, a energia cinética do primeiro sisteminha, V1 ao quadrado. Inicial, vou botar um izinho ali, tá? Não se percam ali nos nomezinhos embaixo, tá? Mais 1/2 da massa 2 vezes velocidade do 2 ao quadrado inicial, isso aqui é energia cinética, ó, vai ser igual a 1/2 da massa do 1, velocidade final dele, ao quadrado, mais 1/2
da massa do 2 vezes velocidade do 2 ao quadrado final. Pronto, ó. Conservei a energia. E aí eu posso ter dados como velocidade e massa, por exemplo, desse meu jogo de sinuca aí que eu estou analisando. Tá? Isso aqui são maneiras como a gente analisa esse tipo de colisão, tá? Esse tipo de sistema. A gente tem que ver o que acontecia antes e o que acontecia depois, tá? Para analisar isso. Beleza? Vamos lá. Acho que agora tem um exercício aqui. Então tá aqui meu exercício, gente, tá? E eu juro para vocês que é a última parte da minha aula, tá? Que já estamos, deixa eu ver, 11h11, então mais uns 4 minutinhos aí, tá, gente? Beleza? Vamos lá, então, ó. No esquema seguinte, estão representadas as situações imediatamente anterior e imediatamente posterior à colisão unidimensional ocorrida entre duas partículas. Sendo conhecidos os módulos da velocidade escalares das partículas, calcule a relação entre as massas. Ele não dá o valor da massa nesse exercício, porque ele quer saber qual é a relação entre a massa A sobre massa B. Olha só o que ele quer saber. Ele quer saber isso aqui, ó. Deixa eu limpar minha tela. Ele quer saber a relação entre a massa A sobre massa B. É isso aqui que ele quer saber. Beleza, gente. É uma colisão. O que colisão acontece na colisão? Conservação do momento. Então, se eu conservo o momento inicial é igual ao momento final. Ele não fala se é uma colisão elástica ou inelástica, né? Beleza. Ok. A gente sabe sobre colisões elásticas e inelásticas, uma conserva energia, a outra não conserva energia. Beleza? Enfim, o que eu vou montar? Vou montar aqui o meu sisteminha, ó, conservação da energia, conservação do momento linear, desculpa. Massa do A vezes a velocidade do A inicial ao quadrado. Opa, quadrado não. Calma, coração. É só momento, né? Não é energia cinética. Mais a massa do B vezes a velocidade do B inicial. Beleza. Um lado da equação já temos. Que é igual a massa do A vezes velocidade do A final, mais massa do A vezes velocidade do A, do B, que é B, volta. Velocidade do B, opa. B, massa do B, velocidade do B, final. Pronto. Tá aí, ó. Beleza? Tudo certinho, né? Ele quer saber a relação entre massa A e massa B. Massa A sobre massa B. Então, eu vou substituir agora os valores de velocidade. A velocidade do A, inicialmente, então, era massa A vezes velocidade do A. Para a direita, era positivo. Mais vezes 3. Do B, é para a esquerda, é negativo. Então, vai ser 6 vezes massa B. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Lembrem disso, né? Por isso que eu modifiquei a ordem aqui, não muda nada. Massa do A é o que eu quero descobrir ainda, né? Velocidade final dele vai ser 5 vezes massa A, só que é negativo, tá indo para a esquerda. Olha só o momento depois aqui, ó. Bateu, ele voltou para a esquerda, então é negativo. Mais a massa do B, que é 4 vezes a massa do B. 4 que é a velocidade final dele, né? 4 vezes massa do B. Pronto, montei. Vou fazer mais uma linha para ficar bonito aqui, ó. 3 massa A menos 6 massa B, que é igual a menos 5 massa A mais 4 massa B. Vou passar todo mundo que é massa A para um lado e todo mundo que é massa B para o outro, para poder somar eles, né? Para botar os parecidos sendo somados. Então, 3 massa A, passa esse 5 para o outro lado, ele está somando, então ele fica positivo, muda o sinal. O outro, nós temos 4 massa B, passa o 6 massa B para o outro lado, ele passa, muda, fica 6 massa B. Olha lá que bonito. Nós temos, então, 8... Opa, gente, aqui eu botei massa A, né? Deixa eu botar aqui, pronto. Aqui é massa A, ninguém me avisou que eu errei. Então, ó, 8 massa A, que é igual a 4 mais 6, 10 massas B. O que ele quer saber? Ele quer saber massa A sobre massa B, né? Então, eu tenho que passar esse cara dividindo. Então, fica assim, ó. 8 massa A sobre massa B. Passei o massa B dividindo, que é igual a 10. Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, certo? E agora eu passo esse 8 para cá. Massa A sobre massa B,
vai ficar 10 sobre 8. Qual é a razão entre as massas? Olha lá. 10 divididos por 8. Isso aqui dá 1,25. 1,25, isso aqui não tem unidade, porque é razão. Certo? Gente, então como é que eu obtive isso aqui? Ó, com muito cuidado matemático ali, que vocês estão vendo, que eu estou usando, né? E ele pedia a razão entre as massas. Então, a massa A sobre massa B. Era isso que tinha que obter no resultado. Se eu, por acaso, tivesse o valor de uma das massas, eu já resolvi o exercício. Já descobri qual é o valor da outra massa. Porque eu sei, ó, que uma massa, a razão entre elas é 1,25. Então, se uma massa, a massa B vale 2 quilos, ó. Se a massa B vale 2 quilos, eu sei que a massa A valeria 2,5 quilos. Tá? Porque a razão entre elas é 1,25, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Isso aqui são exemplos de como a gente aplica a conservação no momento. O que vocês vão fazer agora? Agora, ou de tarde, não sei, né? A hora que vocês estiverem disponíveis aí. Vão fazer os exercícios, as atividadezinhas que eu estou estipulando aqui para vocês, né? Então, ó, nós temos um exercício de momento, mais um de gráfico do impulso, para vocês calcularem a área aqui, olha só, com muito carinho, ó. Isso aqui eu acho que é um trapézio aqui, ó. Aqui é um trapézio. Daqui para cá é um triângulo. Então, são duas áreas ali que tu vai ter que somar para calcular o impulso. Aqui nós temos, ó, conservação no momento, tá? Ó, colisão. Os carrinhos estão andando para a esquerda aqui com menos 5. Esse aqui empurra com 40 metros por segundo. Os carrinhos têm a massa deles aqui, ó lá. Só que eles ficam grudados. Pá. Beleza? Os carrinhos grudam. Então, eu já mostrei para vocês como é que a gente trabalha matematicamente isso. Temos aqui um projétil, mesma coisa, ó. Canhão. É o repuxo aqui, ó. Determine o módulo da velocidade de recuo do canhão. A gente já fez um exercício parecido com isso. Uma locomotiva. Colisão. Mais um exercício de colisão. Aqui tem três exercícios de colisão. Um de impulso e um de quantidade de movimento para vocês realizarem aí. Certo, gente? Estarei à disposição de vocês nos ambientes virtuais aí para tirar algumas eventuais dúvidas que vocês tenham.